contar para vocês um pequeno testemunho que aconteceu em 2019, logo quando eu cheguei no Pará, no encontro da pessoa que eu conheci pela internet. Em um domingo de culto de escola bíblica dominical, fui ao encontro da minha namorada naquele tempo. Fui buscar as irmãs, mais a mãe, pra gente fazer um almoço, um churrasco em casa. Mas quando eu levei as duas irmãs, as minhas duas cunhadas, pra casa, fui ao encontro para buscar minha esposa, mas minha sogra, nesse tempo. Então, no meio do caminho, aconteceu um acidente comigo. Não foi fácil. Naquele momento, eu pensei que estava tudo acabado. Eu ia perder minhas pernas. Fraturei minha perna direita, quebrou em duas partes. Quase ela foi amputada no acidente. E a pessoa que bateu ainda queria fugir do local. Populações não deixaram ele sair dali, ficar até o final até chegar ao socorro. E a polícia chegou primeiro, porque já vinha uma viatura passando por ali. E ele perguntou se tinha algum parente, se eu conhecia alguém, ou se tinha número de alguém, que era para eles poderem ligar e entrar em contato com a família, com um amigo, quem eu tivesse em mente, para me poder chamar para ir comigo, me acompanhar até o hospital, até a UPA. Por esse momento eu só lembrei do nome da minha namorada. Ele ligou para ela. Quando ele deu a notícia a ela, ela não falou nada. Ele chegou comigo e falou: policial, eu liguei para ela, para tua noiva, mas ela não atendeu. Quando ela atendeu, não falou nada. A única esperança é essa outra pessoa que tu conhece, a tua irmã. Me dê o endereço dela que eu vou atrás dela. Por esse momento eu dei o endereço. Aonde eu morava com a minha irmã. A casa era dos meus pais, mas era nós que estávamos ali cuidando da casa. E quando eles souberam da notícia, minha sobrinha e minhas cunhadas que estavam lá, minha irmã, não acreditaram que era eu que estava ali jogada naquele chão. Eu pensava que era mentira. Será? Não é ele não, Natan anda tão bem de moto, como isso aconteceu com ele? Foi aí que me levaram para o hospital, para a UPA. Ao chegando na UPA, sentindo muita dor. Muita dor. Muitas pessoas para um lado e para o outro, lá dentro da sala. Pessoas machucadas, pessoas com a cabeça fachada, com o braço fachado. Uma cena assim que não dá para esquecer o que eu vivi ali dentro. Foi naquele momento, quando eu olho para a porta que eu entrei, deitado em uma maca. Lá estava aquela pessoa, naquela porta, me olhando. Naquele momento eu não senti nada, eu queria me levantar, queria ir até lá, abraçar, dar um beijo. E lá estava ela, a pessoa que eu amei e que ainda amo. Chorou,
momento parou o hospital, parou tudo. Todo mundo ficou olhando aquela cena de nós dois. Pois dali por diante ela ficou comigo, cuidando de mim. A minha namorada ficou comigo. Apanhou da mãe, que nós estava recém ainda namorando, né? Novo, não tinha nem meses ainda. Ela enfrentou a mãe e o pai para estar comigo ali. Mas ela foi até onde eu estava. Daí fui transferido para Belém do Pará, no Hospital Metropolitano de Belém. E ela foi junto. Só que naquele tempo ela não pôde ficar comigo, só ficou uma noite. Na outra, descobri que ela tinha 17 anos, não tinha 18 anos. Nós éramos novos ainda. E ela não pôde ficar comigo. Eu tinha que chamar alguém da minha parentela para ficar comigo. Fez a cirurgia. Foi colocado um ferro para que o osso viesse colar. Do Hospital Metropolitano fui transferido para o outro hospital em Belém. Foi aonde começou o tratamento. Lá a minha irmã foi comigo, mas a minha esposa, que é a esposa hoje, já não foi mais. Só conversava com ela por telefone. Quando fizeram a cirurgia outra vez para trocar o ferro, colocar outro ferro, fiquei internado 2 meses porque deu uma bactéria e não podia cuidar em casa porque os remédios, os antibióticos eram muito caros. Então era dado pelo governo para o meu tratamento aí naquele hospital. Fiquei 2 meses internado. 2 meses. Fui fazendo a terapia, me divertia como podia, mas por dentro chorando. Por dentro chorando. Quando eu entrava no banheiro para tomar banho, fazer necessidade, era onde tudo desabava. Me vendo no hospital. Eu sei que hoje tem muita gente no hospital tentando se recuperar, outros entraram e não conseguiram mais sair vivo dali. Eu sei como é ficar dentro do hospital vendo coisas acontecendo, vendo pessoas falecendo do seu lado. Pois graças a Deus, Deus colocou uma equipe extraordinária para cuidar de mim, como de outras pessoas também ali. E eu não durei muito. Depois de 2 meses peguei alta e fui para casa. Fiquei indo, fazendo meu tratamento em Belém. Depois de 3 meses, fora do hospital, o osso colou. A perna voltou a ser como era antes, mas com a marca do acidente, para contar a história. Não foi fácil. Eu sei que hoje tem muita gente que está de leito, que está de muleta, ou até mesmo dependente de remédios também. Só sei dizer que, assim como eu venci, você também pode vencer. Tenha fé, crê somente em Deus, porque Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Tenha certeza, porque um grão desse tamanho que você tem de fé, você consegue mover uma montanha. Então por que você não pode se curar com isso? Por que você não pode se curar com essa fé? Assim como eu consegui vencer, você também pode vencer. Somente crê, tenha fé. Não desista dos seus sonhos, lute por ele. Enquanto você respira,
porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje eu estou aqui contando testemunho através desse vídeo para você. Você vai vencer. Não desista não. Você que está assistindo esse vídeo agora, você vai vencer. Ponha Deus na frente de tudo. Ponha Deus nos seus planos, nos seus sonhos. Você vai chegar lá. Eu quero que esse testemunho, essa história, venha ser compartilhada com pessoas. Que cheguem pessoas que estão precisando agora de uma motivação para continuar, que não venha desistir, mesmo que tenha, mesmo que esteja sentado, deitado, que não tenha perna, não tenha braço, mas ainda existem sonhos que pode se realizar. Eu vou cantar um louvor para você aqui. É um dos louvores que eu quero muito cantar um dia. Esses eram um dos louvores que eu cantava quando eu estava dentro do banheiro. Era onde as lágrimas começavam a rolar no rosto. E um dia ainda vou contar isso numa igreja, para muita gente poder ver pessoalmente esse testemunho e esse louvor. Um dia nós vamos se encontrar pessoalmente, eu contando isso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer do rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Olha só. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, a filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. É isso, gente. Hoje eu consigo falar para vocês. A pessoa que esteve comigo hoje é minha esposa. Nós temos hoje 3 filhos maravilhosos, dado por Deus, criado por Ele, formado por Ele. Hoje o meu filho primeiro, a qual é outra história que ainda vou contar, está hoje com 6 anos. A segunda também, que é outra história, está com 4. Aí a caçula, que veio para encerrar, fazer parte desse time, fazer parte dessa família hoje, a qual é a família que eu estou construindo, tem 2 anos. E esse ano ela faz 3 anos. E eu quero estar lá no aniversário dela e também da minha esposa, a qual enfrentou tudo para estar comigo, a qual foi humilhada para ficar ali comigo. E hoje eu sou feliz, sou grato por ter ela do meu lado, por ter as crianças que eu tenho com ela hoje. Cada um deles tem uma história de conquista, uma história de choro, mas nós conseguimos. Hoje ainda quero realizar um sonho de dar uma casa própria, que ainda não consegui, mas eu creio que eu vou conseguir dar essa casa própria à minha família. As coisas não são fáceis. Hoje esse encontro lá no Pará e eu estou aqui no estado de São Paulo a trabalho, mas o salário que eu recebo eu mando para eles não ficar sem nada lá. Não é fácil, mas também não desisto. E nunca vou negar o meu Jesus por estar passando por essa prova. Como diz o hino do Lázaro, se tu és crente, por que tu passa fome? Porque nem só de pão viverá o homem. Se tu és crente, por que tu sente toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Por que eu irei desistir de Deus? Nunca. Nem quando eu quase fiquei sem minha perna, eu não esqueci dele. E vocês também não podem. Então eu quero falar isso. Jesus te ama e vai renovar a tua vida, tua história, teus sonhos. Só se prepare para se encontrar com Ele, que você vai ver a glória que Deus tem para cada um que está vendo esse vídeo agora. Então, se der de compartilhar, compartilha aí, comente, deixa aquele gostei aí. Quem sabe um dia eu realizo esse sonho de dar uma casa própria para minha família. É isso, gente. Ainda tem a segunda história ainda, de outra história. Essa eu vou deixar para contar só depois, para ver o quanto esse vídeo vai chegar. Tchau. Jesus te ama. A paz do Senhor a todos.
Fique com Deus.